Olá, bom dia, amigos. Oi, pessoal, bom dia. Denúncia de abuso sexual dentro de clínica de recuperação de dependentes químicos. 2 mulheres afirmam que foram violentadas por um interno. Faculdades preparadas para o retorno das aulas presenciais em setembro. O TN1 te mostra como será essa volta com proteção máxima contra a contaminação. Teria sido um mal-entendido? Uma mulher foi baleada por um agente da Guarda Municipal da Serra. O TN1 faz um alerta. A pandemia aumentou a ansiedade e tem gente fumando muito mais. Um risco à saúde. E o vento varreu a areia da praia. Levou tudo para avenidas de Vila Velha. É a areia que não acaba mais, amigos. Porteiro herói. O Terlândio agiu rápido e conseguiu salvar um idoso de 80 anos que estava num apartamento em chamas. Os moradores são gratos à coragem do funcionário. Maria Eduarda, ela tem apenas 13 anos e adora soltar a voz. Enquanto a mãe vende mariolas para ajudar a família, ela canta para alegrar quem passa pelos terminais do Transcom. É agora no seu TN1. O retorno das aulas presenciais nas faculdades. Na educação básica, as aulas continuam suspensas em setembro aqui no estado. Vamos ver como será essa volta então no ensino superior. Tainá Lopes traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Tainá, bom dia para você. Oi, Jorge, bom dia a você, a Ingrid e a todos que nos acompanham. Exatamente. A partir do dia 14 de setembro, as universidades e faculdades, o ensino superior em si, tanto da rede pública quanto da rede privada, recebe essa autorização para retornar às aulas presenciais, desde que siga um protocolo instituído pela Secretaria Estadual de Saúde, um protocolo bem rígido. Trata-se apenas de uma decisão que concede essa autorização, mas que não obriga essas instituições, ou seja, a instituição é que decide se vai retornar com as aulas presenciais, se tem condições técnicas e estruturais para retornar essas aulas seguindo o protocolo, entre outras medidas. O repórter Luciano Rosetti preparou uma reportagem para a gente, onde ele já traz uma universidade que já se preparou para esse retorno e também a fala do nosso governador do estado. Vamos acompanhar a matéria. Álcool nos corredores, espaços demarcados no chão, tapete sanitizante, câmeras, computadores, aulas por vídeo. O dia 14 de setembro é o grande dia para as universidades e faculdades do Espírito Santo. Essa é a data que o governo do estado deu para o retorno das aulas presenciais. A data foi divulgada em coletiva na tarde de ontem pelo governador Renato Casagrande, junto com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, e o secretário de Educação, Vitor De Angelo. Agora, para o mês de setembro, nós estamos tirando a restrição a partir da segunda quinzena de setembro, a partir do dia 16 de setembro, nós estamos retirando a restrição ao funcionamento do ensino superior, do terceiro grau. Não só ensino superior, mestrado, doutorado, pós-graduação, estamos retirando a restrição. Então, a instituição pública ou privada, que quiser retornar, poderá retornar. Tem instituição que poderá não retornar, ou tomará uma decisão de não retornar. Mas quem quiser retornar, poderá retornar a partir do dia 16 de setembro. A gente recebeu alguns vídeos de alunos que discordam dessa decisão. Acham melhor que o ensino permaneça à distância. Sobre as aulas voltarem, eu não concordo com isso, até porque a gente ainda não tem uma vacina, então não estamos 100% protegidos. A faculdade, querendo ou não, para muitas pessoas é longe. Eu, por exemplo, moro na Serra e estudo na Avenida Vitória. Então, só o trajeto para chegar até lá é muito arriscado. E as aulas online têm funcionado muito bem, pelo menos para mim, para o meu curso, tem funcionado bem. Sobre as aulas, eu ainda não me sinto segura em voltar às aulas presenciais. E mesmo com todo o protocolo de segurança, com o protocolo de revezamento,
eu tenho preferência ainda que eu termine essa graduação de forma online. Eu não acho que a volta às aulas presenciais no momento agora seja uma boa ideia, porque a doença ainda não foi controlada, não tem uma vacina, e então, mesmo que as pessoas já estejam assim voltando à vida normal, eu acho que é um grande risco. Essa universidade particular em Vila Velha se preparou bem, como a gente mostrou no início da reportagem. São 180 ambientes entre salas de aula e laboratórios. Câmeras e computadores em todas as salas. O espaço virou quase um estúdio. Essa sala de aula aqui, por exemplo, já está toda preparada para receber os alunos a partir do próximo dia 14. É uso de máscara obrigatório, distância de 1,5 metro do professor para os alunos e cada aluno vai poder sentar numa cadeira pulando 3. Normalmente essa turma teria 40 alunos, mas vai receber apenas 15. O restante vai ficar em casa assistindo às aulas pela internet. Essa é uma sala da turma de Educação Física. A reitoria da instituição fez uma pesquisa entre os alunos de todos os cursos para saber o que eles pensam sobre esse retorno. 40% disse que quer voltar às aulas presenciais e 60% ainda não achou seguro se reunir com outras pessoas. Preparamos para tentar atender ambos os lados. Então a gente colocou câmera em todas as salas de aula, demos microfone individual para cada professor, para que quem queira vir, possa vir com distanciamento de 1,5 metro pelo menos. A gente identificou as carteiras que podem ser usadas, as que não podem. Equipamos todos os ambientes com álcool em gel. Estamos medindo a temperatura na entrada das dependências da UVV. Todo mundo é obrigado a usar máscara. Demos treinamento para os nossos funcionários e professores, como agir. Montamos uma comissão só para tratar também de casos de coronavírus formado por médicos e pessoas da área da saúde. Então, assim, eu acho que a gente está se preparando e pode atender bem os alunos nesse retorno para as aulas aí. Bom, concordando ou não, essa é uma indicação do novo normal da realidade universitária do Espírito Santo. Pelo menos enquanto essa pandemia durar. O contato social tem feito muita falta para os alunos, então a gente tem visto aí relatos de pessoas que se sentem muito sozinhas e que a confraternização, mantendo o distanciamento, vai favorecer também ao conhecimento desses alunos. Só para reforçar para você que está em casa, a data é 14 de setembro, tá? Na própria coletiva, o governador do estado fez essa correção, então reforçando o retorno a partir do dia 14 de setembro para as instituições que se sentirem aptas e seguras a receberem presencialmente os seus alunos. Inclusive, nós estamos em um modelo aqui em uma faculdade em Goiabeiras, onde vocês podem ver, vou apresentar aqui para vocês mais ou menos, ó, as cadeiras estão marcadas, há um espaçamento adequado entre um aluno e outro, a capacidade aqui nessa sala foi reduzida em 50% para receber os alunos presencialmente. Quando chega na sala, tem ali o álcool na porta para fazer a higienização, entre outras medidas de segurança, que a gente vai entender um pouco agora aqui com o Elber Barcelos, ele que é assessor acadêmico aqui da faculdade. Elber, quais outras medidas de segurança a faculdade adotou e já está aplicando e preparando o ambiente para receber novamente esses alunos a partir do dia 14 de setembro? Primeiramente, boa tarde a todos. Então, nós estamos com uma comissão pronta, né, comissão de segurança, desde o mês de março, desde quando anunciou-se a pandemia, e desde o mês de março, então, nós estamos estudando, atentos a todas as legislações, a todos os protocolos que estão sendo estabelecidos, todos os decretos que estão saindo, e nós, da Multivix, estamos prontos a retornar, já estamos com um protocolo de segurança pronto, amplamente divulgado para os nossos colaboradores, amplamente divulgado para os nossos alunos. E dentre as medidas são essas. Nós estamos aqui numa sala de aula, como foi mostrado para vocês. Além disso, vai ser feito todo um controle dentro da instituição. A partir do momento que o aluno entra na instituição, ele já consegue, ele já vai ter acesso ao álcool, né? Ele vai ser aferido a temperatura, respeitando o distanciamento social, respeitando o distanciamento de 1,5 metro. Toda a instituição, toda a faculdade Multivix está sinalizada, de forma a seguir um fluxo até que o aluno chegue à sala de aula.
Além disso, nós também flexibilizamos o horário, de forma que os alunos não cheguem no mesmo horário de uma vez só, também para evitarmos a aglomeração. São 7.500 alunos divididos em 2 turnos, né? Como está sendo feita essa organização? Então, esse planejamento e organização foi bastante trabalhoso, mas, como eu disse, a gente está antecipado a isso, porque desde então a gente já vem estudando um possível planejamento, né, observando as orientações da Organização Mundial de Saúde, observando o que está acontecendo também nos outros países que foram acometidos pela pandemia antes do Brasil, né, então estamos observando o movimento dessas universidades de fora do país e tentando seguir os protocolos e seguindo realmente os protocolos que estão sendo estabelecidos. Então, os alunos eles foram divididos, foram planejados, né, as turmas estão sendo planejadas de forma alternada, nós vamos ter aula, vamos ter, ao mesmo tempo, para aquele aluno do grupo de risco, por exemplo, ou o aluno que não se sinta à vontade, nós não vamos abandonar totalmente a tecnologia que nós tivemos que implementar agora, nesse período de pandemia. Então, nós teremos tanto a aula presencial, quanto a aula remota, por meio do nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, esse planejamento desse retorno está sendo feito dessa forma. Tá certo, Elber. Muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos. Só deixando claro, então, que, mais uma vez, dia 14 de setembro, as instituições não são obrigadas, é apenas uma autorização concedida pelo governo, que tem que seguir todo um protocolo de segurança. Eu vou devolver aí para vocês no estúdio, Ingrid e George, porque tem também uma explicação do secretário estadual de saúde, que ele fala sobre o inquérito sorológico na comunidade escolar, justamente para auxiliar nesse mapeamento de fazer com que esse retorno às aulas seja mais seguro e também de avaliar a possibilidade de quando, de fato, o ensino médio e fundamental vai poder também entrar nesse novo normal e encarar essa nova etapa de retorno às aulas presenciais. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. No mês de setembro, iremos realizar um inquérito sorológico na comunidade escolar, né, nos nossos alunos, nossos professores, tanto no ensino médio, estamos desenhando estratégia para fazer no ensino fundamental, para poder, ao longo deste mês, ter uma fotografia muito clara, muito precisa, do comportamento da doença nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, e isso, sem dúvida alguma, poderá subsidiar melhor, ao longo do mês de setembro, as nossas decisões a futuro. O fato concreto é que não há perspectivas de que este ano tenhamos vacina disponível. A vacina é algo que deve ocorrer somente a partir do segundo trimestre do próximo ano. Denúncia de abuso sexual dentro de clínica de recuperação de dependentes químicos. A repórter Suzy Faria traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Suzy, boa tarde para você. Oi, Ingrid, boa tarde para você, George, para os nossos amigos aí do TN. Realmente, essa denúncia aconteceu, foi numa casa de recuperação lá de Jacaraípe. Eu encontrei com a vítima lá no DPJ da Serra, na Delegacia Regional da Serra, e foi a vítima quem me procurou, chamou, puxou conversa e perguntou se a gente estava lá por conta da questão de um estupro que tinha acontecido dentro da casa de recuperação. Muito abalada, chocada com o que houve, ela começou a relatar tudo o que aconteceu. É uma pintora de 39 anos e uma grávida de 6 meses que foram estupradas por um outro interno. Essa pintora, que foi quem conversou comigo, porque a grávida estaria ainda no hospital por conta do estupro, ela disse o seguinte, que o interno da casa masculina, que fica distante da casa feminina, teria entrado pelo teto, usando uma peixeira, rendeu tanto ela quanto a grávida, colocou as duas em cômodos diferentes, amarrou as mãos e também os pés das duas vítimas e passou a estuprá-las seguidamente. E durante esse estupro, ele também ameaçou, torturou psicologicamente as duas. Ele ficou com as duas ali por conta de 1h30. Eu gravei uma entrevista com essa vítima, com essa pintora de 39 anos,
Vamos acompanhar o que ela contou. A gente percebeu que tinha alguém pulado lá dentro. A gente foi, levantou já, eu peguei meu telefone, coloquei na minha cintura, a gente já entrou para dentro do quarto. Quando a gente se deparou, tem uma escada, esse indivíduo que está aí preso aí, desceu com a peixeira na mão, já mandando a gente entrar para o quarto, e já foi amarrando a gente, me amarrou pelas mãos, pelos pés, a menina também, rasgou a nossa roupa com a faca, no nosso corpo assim, com a faca, colocou num cômodo, ela no outro. Abusou dela em um cômodo e em mim no outro. Depois ficou massacrando a gente aos poucos, falando que ia matar, que ia sair para buscar droga e ia voltar, que se a gente gritasse, ele ia matar a gente de qualquer jeito. Isso ele fez, saiu, só que quando ele voltou a gente já tinha chamado a polícia conseguiu pegar ele está aí agora. E essa clínica a gente paga R$500 para estar lá dentro e segurança nenhuma. Pois é, essa pessoa já foi detida pela polícia, esse homem de 27 anos, está na Delegacia Regional da Serra, onde estão sendo ouvidas as vítimas, os envolvidos, todo mundo. Nós chegamos a conversar com a polícia, a nossa produção entrou em contato com a polícia e fomos informados que essa ocorrência ainda está em andamento. Só depois de ouvirem todas as testemunhas das duas vítimas, é que o delegado vai tomar o posicionamento, de que maneira vai agir nessa ocorrência e como vai autuar essa pessoa que praticou o estupro. Lembrando o que a vítima contou, ele ameaçou as duas, saiu da casa, ela falou que inclusive ele quebrou 2 cadeados que mantinham essas pessoas lá dentro da casa, né, para poder sair, quebrou os 2 cadeados e ameaçou voltar. E assim que voltasse, além de continuar os abusos, iria matar as duas. Olha o absurdo da coisa, ele não respeitou nenhuma grávida de 6 meses. Vocês pensam nisso? Que absurdo que é essa situação. Pois é, Suzy, você tem um outro caso aí, né, de mulher baleada, é isso? Nós temos um outro caso que aconteceu na Serra. Esse caso foi envolvendo o Guarda Municipal da Serra. Nós chegamos até ao local onde tudo isso aconteceu. Eles teriam um relacionamento, eu fiquei sabendo que eles eram noivos, estavam numa rua escura, passou um senhor, viu uma situação estranha dentro do carro e avisou a Guarda Municipal, que foi até o local, George, ver o que estava acontecendo. Só que ao chegar ao local, parece que, ao ser abordados, o pessoal reagiu jogando o carro em cima da guarda. E o que se sucedeu depois, bem, isso eu vou deixar para eu contar na matéria, para você ver o que aconteceu. Segue aí a matéria. Nesta rua vai entrar um carro em alta velocidade e parar. Olha ele aí, logo atrás vem um carro da Guarda Municipal da Serra. É por volta das 8h40 da noite. Os 4 guardas municipais saem da viatura e, de arma em punho, mandam os ocupantes do veículo também saírem. Como assim? O motorista deixa o carro se ajeitando, está sem camisa e deita no chão. Os moradores da rua se assustaram ao ver essa movimentação. É um momento assim que dá para assustar, né? Porque está muito violento hoje. O nosso estado, o município da Serra em si já é meio violento, né? Então a gente já fica apreensivo, com medo de disparos aí, atingir quem não tem nada a ver com a coisa. O que aconteceu aqui, que causou a surpresa aos moradores, era o final de uma ocorrência que começou pouco antes, com uma denúncia à Guarda Municipal de um carro parado em uma rua ali perto, em atitude suspeita, e estava ainda no escuro. Ao verificarem o veículo, no momento da abordagem, segundo os envolvidos na ocorrência, o motorista teria reagido, jogado o carro contra os agentes e fugido. O que ainda não está explicado foi em que momento os guardas municipais tentaram abordar o veículo e o motorista jogou o carro para cima deles. Por quê? Os moradores disseram que ouviram muitos disparos nesta região aqui. E esse local só tem uma via. Então, eles saíram correndo nesta direção, de acordo com o que falaram os moradores. E nós também encontramos aqui nesta rua 6 cápsulas de pistola 380.
Os tiros atingiram a traseira e lateral do veículo e o ombro da carona, uma mulher que estava no carro. A princípio a gente só escutava ela reclamando de dor. Agora, o que houve antes, não sabemos. Foram 6 perfurações no carro. Por coincidência, a mesma quantidade de cápsulas encontradas no bico. Tiros que foram ouvidos por esse pedreiro que acabava de chegar em casa. Ele conta que primeiro ouviu os disparos e só depois ouviu a sirene. Quando eu estava lá dentro a pouco eu ouvi uns tiros. Nem subi a escada direito, eu ouvi os tiros. Uns 7 a 8 tiros mais ou menos, né? E os carros correndo, né? Eu creio que entrou por aqui, que dá a impressão que ele saiu lá por cima do galpão. A Prefeitura da Serra mandou uma nota à nossa redação onde explica a mesma situação que os agentes explicaram e confirma que o tiro que feriu a mulher, que estava no veículo, foi mesmo disparado por um agente. E que essa arma aqui da foto, olha, teria sido dispensada pelo motorista e foi usada para atirar contra os guardas municipais. Mas a Prefeitura não informou que providências serão tomadas. Apesar do motorista detido ter negado a posse da arma, ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Aí vai falar comigo? Ok. Pois é, a gente ainda não ficou sabendo ao certo o esclarecimento direitinho de como as coisas aconteceram lá dentro daquele ambiente ali. Até porque a gente não sabe como de fato essa abordagem aconteceu, já que o carro estaria parado naquele local e teria saído assim que a polícia chegou. Então, fato, a gente não teve praticamente nenhum contato com a ocorrência, não conseguimos ver a ocorrência do que aconteceu. O que nós sabemos é que a jovem foi atingida no ombro, levada para o hospital pela própria Guarda Municipal e tratada lá. Já o rapaz, como eu já disse na reportagem, foi autuado por posse ilegal de arma e também por tentativa de homicídio contra o Guarda Municipal. Agora, George, eu tenho mais uma informação para você, e agora de um outro crime que aconteceu em março desse ano, no início de março. Não sei se você se lembra de um crime que aconteceu no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e na época nós noticiamos que foi por conta de uma briga de liderança comunitária. Você se lembra disso? Sim, Suzy. A gente se lembra. Pois é, o fato é que ontem foi cumprido um mandado de prisão em que foram detidos Regian Marcos Lourenço da Silva, de 44 anos, e o irmão dele, Paulo Henrique Lourenço da Silva, de 48 anos de idade. Esses dois estão envolvidos na morte de um rapaz conhecido como Nego Branco, lá em Boa Vista. Na época, a informação, eu inclusive conversei com o Regian, ele deu uma entrevista para a gente exclusiva, ele contou o seguinte, que o Nego Branco ou estava perseguindo, ameaçando, e que no dia que eles foram encontrar para se conversar, se reunir lá no colégio do bairro, ele teria vindo e ameaçado ele com um revólver. Olha só, eu vi as imagens, George, dessa agressão. Eu posso dizer para você que foi uma coisa brutal. Na época, o rapaz foi morto a socos e também a chaves de fenda. E nessas imagens que eu vi, dá para ver que os acusados pegam um rapaz desprevenido pelas costas, ele não tem reação nenhuma, ele é agredido seguidamente com socos, cai no chão, ainda sem reação alguma, já desmaiado. O irmão do Região, Paulo Henrique, ele bate muito, e ainda pega um material lá que não dá para identificar o que é, e ainda agride mais ainda esse Nego Branco. Os dois, então, foi cumprido esse mandado de prisão dos dois, prisão preventiva, e eles já se encontram no presídio, viu, Jorge? O caso, assim, é bárbaro. Na época, o Regian falou para mim que ele estava de uma forma da defensiva, mas pelas imagens captadas daquele local, dá para ver nitidamente que em nenhum momento a vítima, conhecida como Nego Branco, reage a qualquer tipo de agressão. E Suzy, mais uma vez, muito obrigado aí pelas suas informações policiais.
Onda de ataques criminosos no comércio do centro de Vila Velha. Bandidos invadem as lojas e deixam prejuízo e tristeza num período já tão difícil para comerciantes. De janeiro a julho deste ano, na Grande Vitória, oficialmente foram registrados mais de 600 roubos e furtos a estabelecimentos comerciais. Foi assim que Rosalva encontrou o ateliê na última segunda-feira. Tudo que ela tinha de ferramentas de trabalho foi levado. Máquinas de costura caras, de funções variadas. Um sentimento assim de pavor mesmo, de horror, de tristeza da gente trabalhar 30 anos e ver as coisas da gente tudo perdida e ter que começar tudo de novo. E a gente tem uma casa fechada, você vê, com grades, né? E ainda ouvi as pessoas falarem, não, a senhora tem que investir mais em segurança. Quer dizer, a minha casa invadida e eu ainda tenho que investir mais em segurança. E tem várias casas aqui na vizinhança. Tem uma casa aqui, a segunda ali depois da farmácia, se você vê, ela está depedrada. A pessoa também desistiu de trabalhar lá por causa dessas invasões, sabe? A covardia foi tanta que os criminosos não pouparam nem mesmo a rede elétrica, as torneiras, móveis e eletrodomésticos. Essas fotos são de imagens de câmeras da região. Perceba que os bandidos usaram um carrinho daqueles de reciclagem para transportar os materiais. O que teve início por volta das 9h30 da noite só foi terminar às 6 da manhã. Nenhuma viatura passou pelo local neste período. Nenhuma viatura passou aqui. De 9 até 6 horas da manhã eles estavam levando as coisas. A poucos metros do ateliê, essa clínica veterinária também foi alvo de criminosos. Daqui foram levados medicamentos e equipamentos utilizados para dar banho e tosar os animais. Um prejuízo de mais ou menos R$3.000. As fotos foram feitas pelo Marcelo também na segunda-feira após o crime. Ele conta que por toda a região do centro de Vila Velha, vários arrombamentos estão acontecendo. Muitas lojas aqui ao redor? Muitas lojas. Às vezes fica sem internet aí no centro porque carrega a fiação toda. Eu acho que tinha que ter um policiamento melhor. De janeiro a julho deste ano, na Grande Vitória, foram registrados mais de 600 roubos e furtos a estabelecimentos comerciais. Vila Velha lidera o ranking. Ainda no pódio, Cariacica. Na Avenida Expedito Garcia, um homem foi flagrado arrombando uma loja de sapatos e cosméticos. Aí, ó. Olha ele aí, ó. Ó. Foi pego, foi perseguido aí pelos vigilantes, pelos moradores. Tá aí, ó. Sem perspectiva, a dona do ateliê vai deixar o local onde trabalhou por 30 anos. A esperança é contar com a solidariedade de quem puder ajudar a identificar os produtos, porque a polícia ainda não procurou por ela. Fala sério, não tem condições essa insegurança. Apesar do que vimos aí na reportagem, a Polícia Militar informou que, além do policiamento preventivo 24 horas por dia, o bairro conta com viaturas de reforço em horários com registro de maior incidência de crimes. Exercício ilegal da profissão. 4 pessoas foram indiciadas porque trabalhavam como personal trainer, um risco à saúde quando o profissional não se formou como educador físico. Felipe Chicarino, é com você, você tem mais informações, boa tarde. Pois é, Ingrid e George, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Pois é, né, 4 pessoas, né, que se passavam por profissionais de educação física, né, foram indiciados pela Polícia Civil do Espírito Santo pelo exercício ilegal da profissão. Essas 4 pessoas são dos municípios de Cariacica, Vitória, Serra e Viana, têm idades entre 26 e 34 anos, só que nenhum deles tinha, primeiro, diploma de professor de educação física e nem tinha registro no Conselho, né, Regional de Educação Física do CREF. Então, inclusive, esta denúncia partiu pelo próprio Conselho de Classe, que recebeu denúncias, né, de que essas 4 pessoas, esses 4 profissionais, eles se passavam por profissionais de educação física, exerciam aí a função de personal trainer, mas na verdade não tinha nem diploma para isso e muito menos registro. Vamos acompanhar a fala do delegado aí, doutor Bruno, que acompanhou essas investigações, ou melhor, que acompanha essas investigações. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos começou a atuar no caso, intimou essas pessoas aqui, elas foram ouvidas e ao final entendemos que elas sim
prestavam consultoria online? Sim, prestavam consultoria física, algumas delas, e vão responder agora a um processo no Poder Judiciário por exercício ilegal da profissão, por uma propaganda enganosa e também por anunciarem um serviço que pode causar lesão ao consumidor, considerando que, se você não está devidamente habilitado para exercício da função, você pode sim causar uma lesão ao consumidor. Então, eles vão responder por esses 3 crimes. Agora, os inquéritos vão ser encaminhados para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai adotar as devidas providências. Lembramos, nesse período de pandemia, percebemos, até eu como cidadão, um aumento do número de pessoas que procuram a prática de atividade física nas praias, por exemplo, aí da Grande Vitória, e a gente pede para que, se você verifique que se esse serviço, se esse profissional que você está ali contratando está devidamente habilitado junto ao conselho, porque às vezes a gente fala, o barato pode ser mais caro, então você às vezes quer pagar mais barato por um serviço, mas o profissional não é devidamente habilitado. Pois é, e dessas 4 pessoas que foram indiciadas então pela Polícia Civil, como eu disse, apenas um deles estava na Faculdade de Educação Física, todos os outros não passaram pela faculdade, nem mesmo pelo conselho, e uma dessas 4 pessoas é guarda municipal aqui na capital Vitória. Vale lembrar também que esses 4 profissionais ofereciam esses serviços voltados a personal pela internet, pelas redes sociais, e é disso também que o doutor Breno, eu falei Bruno antes de chamar a entrevista dele, desculpa, é o delegado Breno Andrade, e ele falou também que nós precisamos, quando eu falo nós, me incluo nessa também, pessoal de casa, a gente precisa prestar atenção, porque na internet, onde tudo pode, onde tudo é possível também profissionais que não são profissionais, ou seja, pessoas que se passam ou por professores de educação física, ou por nutricionistas, para poder dar dicas, Às vezes a pessoa está lá, ela teve uma experiência legal, funcionou com ela, e ela quer também passar para outras pessoas. E o delegado chama atenção, o doutor Breno chama atenção para isso, que isso é perigoso, porque algo que parece ser barato, um serviço que pode parecer barato, pode trazer um prejuízo para a sua saúde. Por isso, é legal procurar saber, no conselho, por exemplo, de educação física, para saber desse profissional, se ele é um profissional registrado, se tem alguma reclamação, se ele se envolveu em alguma confusão, ou seja, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde antes de contratar qualquer serviço pela internet. Às vezes, nem tudo é o que parece ser. Ingrid e George, eu volto com vocês, boa tarde a todos, desculpa aí ao doutor Breno, errei o nome dele aí, Breno. Valeu, gente, Ingrid e George, volto com vocês, uma boa tarde a todos. Até amanhã. Tá certo, Felipe. Te agradeço o recado dado e um abraço aí para o doutor Breno Andrade, sempre super gentil com a gente. Um indiano foi preso no aeroporto de Vitória por importunação sexual. A polícia foi acionada depois que a vítima, uma mulher de 22 anos, que trabalhava numa ótica no aeroporto, atendia o acusado. O indiano teria tocado o corpo dela de maneira suspeita. Num determinado momento, ao perceber que não havia mais ninguém no local, o acusado teria puxado a vítima com força e a obrigado a tocar nos órgãos genitais dele. A Polícia Federal, que atua dentro do aeroporto, foi acionada e prendeu o suspeito. O indiano trabalha na função de imediato de navio e embarcaria no Espírito Santo para o Rio de Janeiro. O homem, de 46 anos, foi autuado em flagrante por importunação sexual e já está no presídio em Viana, onde passará por audiência de custódia. Olhar cidadão, e agora temos um herói. Olha só, Ingrid, ele foi um herói. Salvou vidas durante um incêndio num prédio na Praia da Costa, em Vila Velha. Pois é, gente. Contar a história do porteiro Terlândio é reviver momentos de pura gratidão. A imagem de Leidiana, varrendo o condomínio em que trabalha na manhã de hoje, é a imagem da tranquilidade. Eu vou explicar. É que na tarde desta quarta-feira, o condomínio que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, passou por momentos de susto e preocupação. O incêndio atingiu um apartamento, no 10º andar desse edifício. Ele iniciou no quarto, e tinha um idoso dentro do quarto. Ele foi atingido, sofreu algumas queimaduras
na parte superior do corpo. O incêndio no 10º andar do prédio provocou correria. A correria pela vida. Quem largou na frente foi o porteiro Terlândio. Ele salvou um idoso de 80 anos que estava no apartamento incendiado. O porteiro com alma de bombeiro aparece nestas imagens sendo acalmado pelos moradores após inalar muita fumaça. Assim? Calma, agora é respirar, ficar quieto. E na manhã seguinte ao incêndio, a gente voltou ao condomínio onde tudo aconteceu para falar com ele, para ver se a gente encontra ele. Ele, né, o protagonista dessa história. Ô, Flávia, tudo bem? Cadê o rapaz que trabalha aqui? Cadê ele? Cadê o herói do dia, da semana? Tá de folga, hoje é a folga dele ainda. É isso aí, mas não vai ser por conta disso que nós vamos deixar de conversar com o protagonista dessa história. Vamos tentar fazer uma videochamada com ele para ouvir esse herói. O pessoal tá dizendo lá que você é o herói do condomínio, é isso mesmo, mano? Bom dia. Ah, herói eu não sou não, eu apenas fiz meu trabalho, né? Na hora que o bicho pegou, a gente tem que desenvolver não só a parte na área do trabalho, mas se colocar na vida do outro, né? Terlândio Alves de Souza, 30 anos, casado, filhos e morador da Praia dos Recifes, também em Vila Velha. O herói não se vê como protagonista, é que a humildade dele é tão grande quanto a coragem. Mas hoje ele tá feliz, viu? Além do reconhecimento do ato heróico, o gigante da colina se classificou na Copa do Brasil. Mas depois da vitória do meu Vascão ainda, aí ficou até mais... Aí acabou a minha noite sendo nota 10, entendeu? Só que as lembranças da tarde do dia 26 de agosto de 2020 serão difíceis de esquecer. O fogo começou a se alastrar e aí a gente começou a descer com os moradores, estava até ansioso, com medo de descer pela escada, mas a escada tinha muita fumaça, aí eu peguei e botei primeiro os 2 idosos que tinha lá na cobertura, no 9º andar, quer dizer. Peguei e coloquei eles no elevador e fui avisando os prédios, descendo pela escada, avisando, batendo nas portas. Mas quando eu cheguei lá embaixo, eu descobri que tinha gente lá em cima ainda. Eu voltei. E não só para o Terlândio, a Leidiana ajudou a evacuar o prédio. Ele me chamou, aí eu vim para a portaria. Quando eu cheguei ali, ele não estava, aí eu procurei ele nas câmeras. Aí eu vi ele correndo nos corredores, para lá e para cá. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa. Aí ele foi do elevador, interfonou para mim avisar todos os moradores que o bombeiro mandou esvaziar o prédio. E a Olinda, moradora, também ajudou durante a confusão. A gente tem que agradecer primeiro a Deus, né? Porque nesse momento ele realmente foi um anjo pra gente. Como diz uma frase conhecida, quem salva uma vida, salva a humanidade. Primeiramente eu agradeço a Deus, né? Por eu estar lá naquela hora e eu me sinto muito bem, né? Por mim mesmo, né? Parabéns, Terlândio. A humanidade agradece. Muito obrigada, né? Por ter salvado nossos companheiros do dia a dia aqui, né? Fofo, né? Terlândio, o porteiro herói, com alma de bombeiro. Parabéns pela coragem. Como disse o Felipe, a humanidade agradece por atos de tanto amor, porque isso é um ato de amor. E agradece mesmo. Você aí de casa conhece algum herói? Não precisa ser de agora, não. Uma história bonita aí, manda pra gente, manda pro nosso WhatsApp, não é? E a gente tem aí o nosso Olhar Cidadão, é o 997922530, 997922530. A gente quer conhecer boas histórias aí de heróis, gente né? que faz a diferença no seu bairro, na sua região. Manda pra gente que nós estamos esperando. E sobre o senhorzinho de 80 anos que estava no apartamento, nós não conseguimos saber o estado de saúde dele. A princípio, a nossa equipe apurou ontem que seria o estado de saúde estável. Tomara que esteja bem, né? Melhorando. E a seguir, médico neurocirurgião morre vítima do coronavírus. O TN1 faz um alerta. A pandemia aumentou a ansiedade e tem gente fumando muito mais. Um risco à saúde. Ventania leva uma montanha de areia para o meio da rua em Vila Velha. Veja no retorno do TN1. É rapidinho.
Professores estão preocupados com a possibilidade de retorno das aulas presenciais. A categoria defende que o modelo online seja mantido até o final do ano. Da sala de aula para a cozinha da casa da Ana Paula. É sentada aqui que a professora de História passa o conteúdo de forma online para os alunos da rede estadual. São 10 horas de trabalho por dia. A modalidade de ensino remoto caiu de paraquedas na vida dela e, de repente, teve que se adequar a essa nova realidade. Ficar em casa realmente é um vazio, né? Só que, ao contrário do que muita gente pensa, a gente está em casa, mas está trabalhando triplicado. A quebra da rotina em meio à pandemia trouxe problemas psicológicos, principalmente relacionados à ansiedade. Crise de ansiedade, crise de pânico. E quando a gente vai conversar com a maioria dos colegas e das colegas da educação, está mais ou menos todo mundo no mesmo sentido. Além de toda essa mudança na rotina, os professores ainda têm que lidar com a pressão da entrega dos conteúdos de forma online, com a preocupação se os alunos estão de fato aprendendo ou não. E agora, com a possibilidade do retorno das aulas presenciais. A gente vê com muito temor, assim, e sinceramente, o que a gente puder fazer para não voltar, a gente vai fazer. Quem compartilha da mesma opinião da Ana Paula é o Mauro, professor de Geografia. Ele também dá aula na rede estadual para alunos do ensino fundamental e faz isso há 11 anos. Para ele, o retorno das aulas presenciais nesse momento é um erro. Eu penso que a SEDU, a partir nesse ano, ele deveria ter a ideia de que as aulas seriam todas remotas até dezembro, que esse ano não teria a volta das aulas presenciais. O ensino remoto foi adotado ainda no início da pandemia, quando as escolas fecharam para evitar o contágio do novo coronavírus. Em 5 meses de experiência, já ficou claro que a forma online não é nem de longe a ideal para uma educação de qualidade. Prejudica professores e alunos. Mas diante do momento delicado de pandemia em que vivemos, a preocupação dos educadores é com a saúde. É necessário continuar as aulas sem a presença do aluno, pois não existe garantias de que a vida do professor, da professora, dos demais funcionários de escola e do aluno esteja preservada se houver retorno à sala de aula. Os profissionais reclamam que a questão foi levantada sem que a categoria fosse ouvida. Por isso, pedem um diálogo aberto. É muito complicado um professor na sala de aula, que seja com 16, com 20 alunos, a metade dos alunos, como eles estão dizendo. Ou seja, eu vou estar diretamente em contato com quem pode me transmitir um vírus, e os alunos entre eles, e assim toda a escola. Se falar que o mês que vem vai voltar às aulas, em que condições esse professor volta para a escola? Bom, como a gente viu, o Estado adiantou que as aulas da educação básica podem voltar talvez em outubro. Vamos aguardar. Em São Mateus, um médico morreu vítima da Covid-19. José Luiz Neves era neurocirurgião, tinha 70 anos e estava há 2 semanas internado em um hospital particular do município. José Luiz era bastante conhecido e querido pelos amigos médicos. Tinha uma vasta experiência e referência em neurocirurgia. Foram 4 décadas de profissão. O médico não tinha nenhuma doença crônica, praticava atividades físicas e era muito ativo. Infelizmente, não resistiu às complicações da doença. Nossos sentimentos aí, né? À família, aos amigos. E apesar de mais essa morte, os números estáveis do coronavírus aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, 18 pessoas perderam a vida. Registrados 718 novos casos da doença. E a taxa de ocupação de leitos de UTI caiu mais um pouquinho, está em 69%. Veja mais detalhes no painel Covid. O estado tem 107.909 casos confirmados de coronavírus, 3.086 mortos e 95.473 curados. Um vício difícil de largar e muito prejudicial à saúde. Eu estou falando do cigarro. Pois é, e agora com a pandemia, as pessoas têm ficado mais ansiosas, apreensivas, o que contribuiu para o aumento do consumo de cigarro.
E um detalhe, os fumantes estão na área de risco do coronavírus. Já são quase 50 anos de vício. Sônia começou a fumar quando tinha apenas 14 anos. No início era apenas uma modinha entre amigos, que acabou se tornando parte da rotina. Por um tempo, ela até chegou a parar, mas logo se rendeu ao cigarro de novo. Eu lembro a primeira vez que eu fumei, eu estava sentada com uma amiga, na época, não lembro dela, fumou, acendeu um cigarro, falou, prova para você ver, né? Aí eu experimentei. Daí sim, começamos, né, na base de brincadeira e virou vício. Em dias tranquilos, Sônia fuma um maço de cigarro por dia. Mas naqueles dias estressantes... Quando eu estou muito ansiosa, você vai logo no cigarro. Aí que fica nervosa, aí você fuma bastante. Principalmente comigo acontece isso. Se eu ficar nervosa, eu fumo mais. Mas a Sônia não é a única que está passando por isso. Durante a pandemia, as pessoas estão mais sensíveis, ansiosas e estressadas. Por isso, acabam fumando mais. Só que esse aumento do consumo do cigarro acaba preocupando os especialistas. Os fumantes estão na área de risco do novo coronavírus, doença que atinge principalmente os pulmões, órgão mais afetado também pelo tabagismo. O cigarro, ele é fator de risco para diversos tipos de tumores, mas além disso, também é fator de risco para doenças cardiovasculares e doenças pulmonares. E a gente sabe que esse grupo é um grupo que tem maior risco de mortalidade pelo Covid. Então, os pacientes que fumam, eles realmente correm mais risco de ter um agravamento pela doença do que os não tabagistas. Estamos na Semana Nacional do Combate ao Fumo e o alerta vai além do momento atual. O cigarro é um dos principais causadores do câncer de pulmão, doença que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, deve atingir 30 mil pessoas só este ano aqui no Brasil. Dentro do cigarro existem substâncias cancerígenas que são capazes de atacar o DNA das células normais do epitélio pulmonar. Elas agem diretamente sobre essas células, causando mutações que podem ser responsáveis pelo surgimento do câncer do pulmão. Em contrapartida, aqui em Vitória, fumantes têm procurado menos ajuda para largar o vício. Essa procura pelo tratamento nas unidades de saúde, essa demanda, né, que diminuiu essa procura, então ela pode estar relacionada ao isolamento social ou à própria ansiedade. Né? Que o cigarro, ele é uma válvula de escape para o fumante, né? Quando ele está ansioso, quando ele está estressado, ele vai e acende um cigarro. Sônia nunca teve problema com cigarro, mas sabe o mal que ele pode causar. Por isso, ainda sonha em largar o vício. Nossa, meu sonho. Falo de fundo do coração, eu tenho vontade de parar. Ainda está sendo mais forte do que eu, mas eu acho que um dia eu vou conseguir parar. Força, Sônia, vai dar certo, você vai conseguir. E olha, é super importante durante a pandemia manter os tratamentos. As prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica têm programas de combate ao tabagismo. As atividades presenciais foram suspensas, mas o atendimento continua à distância. Então, por favor, procurem ajuda. Essencial, né? Nos postos também é só buscar que vai ter atendimento. Exatamente. Ingrid, vamos às manchetes do Jornal da Tribuna hoje. Olha que interessante, ó, a entrada de crianças é liberada em shoppings. Menores de 12 anos estavam impedidos de frequentar os centros comerciais por conta das medidas de combate à Covid-19. Pois é, um dos destaques tem também o auxílio emergencial para mais 35 mil no estado. Veja mais destaques do Jornal A Tribuna, roda aí. 5 mil servidores voltam ao trabalho presencial em setembro. Faculdades liberadas para retorno às aulas a partir do dia 14. Autorizada a entrada de crianças nos shoppings. Aqui na foto principal, gigante implacável. Rapaz é baleado mesmo após entregar o celular para bandidos. Campo vai a leilão por 6,5 milhões de reais. Auxílio emergencial para mais 35 mil no estado. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 27 de agosto. No AT2, Paralamas inédito e intimista. Vento leva 43 toneladas de areia para o asfalto. E no caderno especial sobre rodas, picape com conforto e potência.
Continua internada em estado grave a menina de 4 anos picada por um escorpião no norte do estado. Esther de Jesus mora no interior de Linhares e estava na casa da avó quando começou a passar mal com vômitos e convulsões. Ela reclamou de uma dor forte num dedinho e a avó desconfiou da picada de escorpião. A menina recebeu soro para combater o veneno, mas o estado de saúde piorou. Esther foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória, onde permanece internada na UTI há mais de uma semana. Precisou ser entubada. De acordo com a família, o estado de saúde segue grave, mas estável. Ela vem reagindo bem à medicação. Pois é, de janeiro a junho deste ano, 184 casos semelhantes foram registrados aqui no estado. E a ventania carregou 43 toneladas de areia da praia para o calçadão de Vila Velha. A areia foi levada pela força do vento, que chegou a 70 quilômetros por hora. A ventania é provocada pela passagem de um ciclone extratropical pelo litoral capixaba. Equipes da prefeitura retiraram a areia da avenida entre Itapuã e Itaparica. A Marinha do Brasil explicou que esse ciclone extratropical vai manter o mar agitado com ondas que podem chegar aos 5 metros. Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alertou para ventos com velocidade de até 80 quilômetros por hora. E em instantes, a manifestação de professores e pais de estudantes contrários à volta às aulas presenciais. E ainda, Maria Eduarda. Enquanto a mãe vende mariolas para ajudar no sustento da família, a menina canta para alegrar quem passa pelos terminais do Transcol. A gente volta rapidinho. Um motorista perdeu o controle do carro e derrubou um muro em Vila Velha. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da prefeitura. A caminhonete choca contra um muro. Antes do impacto, tinha batido em outro veículo. Foi num cruzamento na praia de Itaparica. O muro ao lado de uma das vias foi destruído. De acordo com a guarda, as vítimas tiveram ferimentos leves. Os veículos foram removidos por um guincho da Rodossol. A polícia conseguiu prender um perigoso bandido que estava foragido desde o último Natal. Adriano Dias coleciona passagens pela polícia desde 2002, quando se envolveu num assalto a um coletivo na Terceira Ponte. Ele foi preso durante a 5ª fase da Operação Sentinela, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O acusado foi liberado da cadeia para a saidinha do Natal do ano passado e, desde então, não tinha voltado para o presídio. A ocorrência foi encaminhada para o plantão do DPJ de Vila Velha. Agora há pouco teve carreata contra a volta às aulas nas escolas públicas. Pais e professores fizeram uma carreata pelas ruas de Vitória. A carreata seguiu pelas ruas de Vitória. Muitos professores aderiram à manifestação que protesta contra o retorno das aulas nas escolas públicas. Isso porque o decreto do governo de suspensão das aulas presenciais termina no próximo dia 31 e está em análise se as aulas vão voltar ou não. Caso voltem, esse retorno será em setembro. E isso não agradou a categoria, que se mostra preocupada com as questões de saúde. Tornar com essas crianças a sala de aula, eu acho que vai ser uma mortalidade assim, incontrolável. Porque criança, você sabe que é difícil a gente controlar. Como que vai controlar esses meninos? Troca de máscara, na hora de lavar as mãos. A gente sabe o quanto é difícil. Então, nesse momento, é inviável. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, o Sindiupes, teve apoio de outras categorias e de muitos pais de alunos. Nós entendemos que não era o momento e mobilizamos toda a nossa base, nossa categoria, para manifestar para a sociedade capixaba que nós não concordamos com esse retorno. O protesto começou no Sambão do Povo e seguiu pelo centro de Vitória em direção à Sedu. Os professores ressaltam que querem voltar, porém com toda a segurança. Eu tive Covid, não é brincadeira, tá? É um caso muito sério mesmo. E a volta às aulas agora, não é o momento. A gente vai conhecer agora a história da Maria Eduarda. Ela só tem 13 anos, mas já canta, que é uma beleza, né, Ingrid? Pois é, George. Ela tem usado a voz para ajudar a família. Enquanto a mãe vende mariolas no Transcol, Maria Eduarda embala a viagem dos passageiros com a doçura da voz.
Terminal de Campo Grande, Cariacica. O palco onde Maria Eduarda solta a voz. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Viu aí, né? Talento ela tem de sobra e já vem preparada com microfone e caixinha de som. Eu tive a ideia para todo mundo ouvir, porque dentro do ônibus é muito barulho, de vez em quando fica agitado. Aí minha mãe deu essa ideia, falou, vamos comprar um microfone. Lá em casa a gente ia trazer uma caixa maiorzinha, né? Mas ela falou, não, essa caixinha vai dar certo. A gente ungiu a caixinha, levou para o monte, oramos e trouxe para a gente louvar dentro dos ônibus. E a parceria é com a mamãe. Enquanto a Luciana vai vendendo mariolas, Maria Eduarda ajuda e canta também. Elas fazem esse trabalho juntas há 3 anos. Surgiu, eu estava desempregada, né? Foi uma maneira também que eu tinha, assim, né, de estar vendo isso aí, porque quando a gente precisa trabalhar, a gente tem que se virar, né? Então foi uma maneira que eu sou a mãe de 4 filhos, então foi uma maneira que eu precisei no momento. Quem vê a força do trabalho e o talento da jovem de apenas 13 anos fica admirado. E é muito importante ver a luta delas, porque para conseguir as coisas a gente tem que lutar. E elas estão lutando para isso. Isso é muito importante. Nos ônibus, ela canta também. Os discípulos sozinhos vão remando o barquinho, sem Jesus acompanhar. De repente o céu se fecha e bem forte então troveja e começa a gotejar. Nossa, ela é maravilhosa. Eu estava lá na fila escutando ela cantar e falei, gente, que linda. Parabéns, que continue assim. Essa é uma habilidade que ela tem desde bem pequena e o sentimento no final não poderia ser outro. Me sinto muito bem, é um trabalho muito cansativo, mas eu venho com alegria no coração, saber que as almas precisam de ouvir a voz de Deus. Desde 9 anos meu sonho foi gravar um CD. Muitos dizem que eu vou conseguir, eu creio que eu vou conseguir gravar esse CD. Descansa, sou eu que tô tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Ô, Maria Eduarda, que lindo, né? Você imagina, você tá ali, né? E ela só quer mostrar o talento dela. Pois é. E eu queria, assim, que a Maria Eduarda estivesse aqui para cantar uma música também para você. Eu sei que a música que eu vou cantar agora é uma música assim, mas é assim... Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando meu bem, eu tenho que ir embora. Não é hoje, é amanhã, mas é uma música que vai marcar, né? Fica emocionada, faz parte, né, Ingrid? Afinal, são 22 anos, daqui a pouquinho, né? Não é daqui a pouquinho. Ela tá emocionada, gente. Ai. Amanhã não vai ter coração para segurar essa mulher. Tô dizendo, eu falei. Ai, minha última quinta-feira com vocês aqui, mas amanhã eu estarei aqui, se Deus quiser. Vai, com o coração bem apertado, saudade, agradecimento, gratidão, gratidão, gratidão por tudo, por todos os meus amigos, por toda a história construída aqui. Eu sempre estou falando com as pessoas, porque a minha história aqui na televisão, ela é paralela à história da minha vida. A história com os meus filhos, com meu marido, minha segunda casa. Então, e esse carinho que a gente recebe todos os dias também. Então, é difícil, mas faz parte. Todo início tem que ter um fim. E chegou. É um recomeço. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, gente. Até amanhã, hein? Último dia da Ingrid. Beijo, até amanhã. Tchau.